Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por já estar aí do outro lado, muito obrigado por nos acompanhar todos os dias aqui nesse canal. No YouTube, às 6 horas da manhã, nós já estamos no ar durante o dia em algumas plataformas e também em algumas emissoras de rádio. Minha gratidão a você que me acompanha todos os dias. Que Deus continue abençoando a sua vida, guardando a sua casa, a sua família. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Eu quero, nesse momento, convidar você, se não inscreveu no canal, a se inscrever. Clique em inscrever-se e deixe o seu comentário, é muito importante, a sua interação conosco. E compartilha. Manda para alguém, manda para algum grupo do WhatsApp, Facebook, enfim, compartilha. É importante você compartilhar para que outras pessoas tenham acesso também a essa palavra. Nesse momento eu quero convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Hoje nós vamos pautar nosso estudo na parte B do verso 9. 1 Coríntios 3, verso 9, a parte B. Mas eu vou ler todo o versículo. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós falamos sobre a igreja como uma lavoura, sobre plantação. Hoje nós vamos começar falando sobre a igreja como um edifício. Esse bloco que nós iniciamos hoje, ele vai até o versículo 23. Esse versículo 9, Paulo passa da metáfora agrícola para a arquitetônica. Paulo vai falando de metáforas para que aquele povo da igreja de Corinto pudesse compreender o que nós somos enquanto igreja, o nosso papel enquanto igreja. A igreja é um templo e o seu alvo é a qualidade. Quando Paulo fala da igreja como, usando a metáfora agrícola, falando de campo, nós falamos da igreja como um campo que visa quantidade. Mas agora, e dentro do mesmo assunto, Paulo muda para edifício e vem falando de qualidade. Paulo usa essa metáfora para descrever a igreja. A igreja é o templo de Deus, porque é a sociedade na qual o Espírito Santo habita. William Barclay, a gente sempre usa ele aqui nos nossos comentários, ele diz que cada pessoa salva é um templo de habitação de Deus, conforme está lá no capítulo 6, versículos 19 e 20. E a igreja local, de igual forma, é o templo de habitação de Deus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, o Senhor habita nos crentes individualmente, cada um de nós, quando recebemos Cristo como Salvador, o Senhor vem habitar em nós, e também Deus habita na igreja local, né, no lugar onde os cristãos se reúnem. Lembrando que igreja não é um prédio, né? Eu sei que você sabe disso. A igreja não é uma estrutura, a igreja são crentes juntos, né? São pessoas salvas, unidas. Então, a igreja local, de igual forma, é um templo de Deus e cada crente é um templo do Senhor também. Então, nós podemos afirmar que Deus habita em cada crente salvo e Deus habita nos crentes de uma igreja local. Deus habita na igreja, no somatório dos convertidos. Na edificação dessa igreja como edifício de Deus, citado aqui por Paulo, é preciso nós estarmos percebidos na importância da qualidade. Nós que estamos edificando essa casa da morada de Deus, um dia seremos julgados pelo nosso trabalho. Um dia Deus julgará o nosso trabalho. Deus está interessado que construamos uma igreja com qualidade. Por isso nós precisamos estar atentos a isso, principalmente nos dias que nós vivemos, não é? Onde existe tanta movimentação e competição para se ter igrejas grandes, né? E movimentos, e cada um querendo competir com o outro para ver quem tem a igreja maior em quantidade. Mas nós precisamos prezar por qualidade. Um dia as nossas obras, elas vão ser julgadas. E a gente precisa lembrar disso. Deus está interessado que a sua igreja, porque a igreja é dele, a igreja não é de um pastor, a igreja não é de um homem, que a igreja dele tenha qualidade.
A igreja não é do pregador, a igreja não é da congregação, ela é de Deus. O verso 9, Paulo deixa muito claro dizendo: somos edifício de Deus e haverá julgamento para nós enquanto igreja. Verso 13, aqui do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, falando do dia do juízo, o dia a demonstrará. Esse dia, como disse, é o dia do juízo. É o dia em que ele se manifestará em chamas de fogo. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Em que ele vem para manifestar, para provar a obra de cada um. Então a maneira que você está construindo vai ser julgada e vai ser provada pelo fogo. A maneira que nós estamos edificando a nossa vida espiritual. Então não basta ter quantidade, número, movimento, precisa ter qualidade. Deus não está procurando apenas números, Ele quer qualidade. Precisamos construir esse edifício de Deus com qualidade. Então nós precisamos evitar dois grandes perigos, que é a numerolatria e a numerofobia. Esse termo eu achei muito interessante, a gente vai estudar ele nos próximos estudos. Nós precisamos correr da idolatria por números, querer mais e mais e mais números, e também precisamos correr da numerofobia, que numerofobia é medo de números e não querer mais ninguém, se acomodar, ficar quietinho para não aumentar muito. Eu preciso edificar a igreja com qualidade. Igreja no contexto de morada do Espírito. A minha vida e a obra que eu faço e a igreja que eu faço parte. Ela precisa crescer, mas com qualidade. E como eu vou crescer com qualidade? Fundamentado nas Escrituras, fundamentado no que a Bíblia diz, dentro da direção do Senhor, e não buscando meios, métodos para atrair pessoas apenas para inchar, para crescer numericamente e fora da vontade do Senhor. Que Deus nos dê discernimento para saber que estamos construindo a igreja de Deus e, portanto, eu preciso viver como Deus quer que eu viva, testemunhar como Ele quer que eu testemunhe, fazendo isso para a glória dEle. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar.